Boards. Me chamo Juliana Molino e está começando o Talks on Boards. Bom, multiplicando as ideias e soluções. A gente está aqui só começando esse primeiro dia na Fenatran 2024 e temos muito o que falar aqui, muitos convidados especiais, com muitas novidades. Mas a gente já começa, eu já vou começar apresentando aqui o nosso convidado desse nosso podcast, que é o Roberto Leoncini, conselheiro sênior de negócio Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus. Roberto, bem-vindo, Leoncini. Que é isso, obrigado. Roberto Juliana. ou Leoncini? Não, você pode chamar de Roberto, não tem problema. A maioria me conhece como Leoncini no segmento, mas se podemos falar de Roberto, é tranquilo. Vou chamar de Beto. Leoncini, bem-vindo aqui ao nosso Talks on Board. A gente já te roubou da feira no primeiro dia. Obrigado, não. E o prazer, né, estar aqui estreando aí com vocês nesse Talks aqui, muito bacana. Vamos falar de muita coisa aí, que eu já vi que você tem bastante pergunta para mim aí, né? Bom, Leoncini está disputado, mas a gente vai aqui já começar com o nosso tema, que é economia e mercado relacionado a autopeças. Então, para a gente já te colocar aqui do que vai ser a nossa primeira edição do podcast, o mercado de veículos pesados está numa fase de transição e crescimento, impulsionado por inovações tecnológicas, demanda de sustentabilidade e desenvolvimento de novos segmentos também, como os veículos elétricos e híbridos. E esse segmento é vital para o escoamento de cargas e apoio à economia, especialmente no setor agrícola e também de infraestrutura, que está aí sendo altamente influenciado por fatores como a conectividade e a eficiência energética também. Bom, vamos abordar aqui com o Leoncini sustentabilidade e energias alternativas. Vamos saber com ele como é que o mercado está se adaptando às demandas ambientais, impacto do agronegócio e infraestrutura, a influência de setores essenciais aí na demanda por veículos pesados, perspectivas globais, tendências internacionais, oportunidades para o crescimento do setor. Então, sem mais delongas, Vamos lá. Vamos lá. Quero saber de Leoncini quais são as inovações aí mais significativas que estão moldando o mercado de veículos pesados atualmente. Bom, a gente tem que olhar duas perspectivas, né? Vamos falar de um mercado global, que aí a gente está falando basicamente Europa com elétrico, né? Todo mundo indo nessa direção por uma questão de legislação, né? E com bastante apoio dos governos incentivando a adoção de emissão zero. Então, nós estamos falando global, elétrico, um pezinho no hidrogênio, que também está começando agora, esse pezinho no hidrogênio. E aí a gente volta aqui para a nossa realidade, né? Porque, assim, Brasil é diferente, né? A gente tem jabuticaba, né? Que não tem no resto do mundo. Então, aqui a gente tem outras situações. Então, aqui, nessa feira, quem vier, e tem que vir, porque tem bastante coisa interessante, já vai ver bastante veículos elétricos, né? Então, todo mundo mostrando o arsenal aí de soluções elétricas. Vai ver bastante conversa sobre B100, que é o biodiesel 100%. Vai ver algumas montadoras também apostando no gás, né? Também tem muita conversa sobre o biometano, né? Então, assim, a realidade brasileira ela vai ser um pouco diferente do resto do mundo. Por quê? Porque, primeiro, que nós somos um país do agronegócio, então a gente gera muita biomassa. Essa biomassa pode ser transformada em biometano e ser utilizada ou para gerar energia ou até para rodar frota de veículos pesados, frota de equipamentos agrícolas. Então, isso também está no radar de todo mundo. Então, aqui no Brasil, provavelmente o que vai acontecer? Nós vamos ver nas cidades a adoção pelo elétrico, principalmente no ônibus urbano, né? Porque é uma realidade já. A Mercedes-Benz, por exemplo, já tem o ônibus urbano fabricado aqui no Brasil, né? Que começa já a circular aqui no Brasil. A gente vai ver veículos de distribuição urbana também elétricos, já é uma realidade, a gente já tem montadoras que já estão entregando isso aqui no Brasil. E a gente vai ver as outras alternativas, que é o biodiesel, que é o biometano, que é o gás, o GNL, que é o GNP
E nós vamos ver o diesel. O diesel ainda vai ter uma super sobrevida ainda, principalmente aqui. Por quê? Porque a gente tem problemas e tem desafios logísticos para todas essas novas tecnologias, né? Uhum. E como é que a conectividade e os sistemas avançados aí de monitoramento estão ajudando as empresas a otimizar as operações e reduzir os custos? Eu acho que se a gente voltar um tempo atrás, você ia ter... A maioria das frotas, ela tinha um índice de utilização que não era o ótimo, né? Então, a maioria das frotas tinha, vamos dizer assim, um excesso de frota, porque ele não conseguia usar a frota de um jeito otimizado. Hoje, as tecnologias de conectividade, né, você poder entender em tempo real o que está acontecendo com o veículo, o motorista, o behavior do motorista, você conseguir integrar, né, e enxergar que, olha, eu tenho uma frota parada aqui, então não preciso deslocar outra, vou usar a que está parada lá. Então, isso também é um ganho ambiental, porque você está usando melhor a frota e você está fazendo com que a frota não tenha que ter um crescimento exagerado, porque você está usando 80%, 90%, 95% da frota, ela está rodando. Uhum. Então, eu acho que esse é um caminho sem volta. E para as novas tecnologias, principalmente, por exemplo, um veículo elétrico, você precisa ter muita condição de monitorar bateria, trajeto. Se você tem um problema de trânsito, você tem que desviar a rota, porque senão você vai perder a autonomia. Então, veio para ficar e vai ajudar e vai ter um impacto ambiental também significativo, né, a conectividade. A gente está aqui com o Roberto Leoncini da Mercedes, então agora eu quero saber quais as empresas do setor, queria que você falasse em nome da Mercedes, a eletrificação dos veículos pesados está ganhando força. Então, quais os desafios e as oportunidades que esse avanço representa para vocês? Eu acho que o maior desafio é o mesmo desafio da Europa, que é você ter carregamento. Você ter disponibilidade de carregamento, né? Aqui no Brasil, provavelmente, a gente vai ver uma eletrificação de veículos de carga começando naquelas rotas dedicadas. Por quê? Porque se você pegar algum operador logístico que ele faça sempre o mesmo origem e destino, ele pode ter carregamento nessas duas pontas, ele resolve o problema. Uhum. Só que para ele ter carregamento nessas duas pontas, ele tem que ter disponibilidade de capacidade de energia no CD dele, né? Nessas duas pontas. E hoje isso é um desafio. A maioria das conversas que a gente tem, ou que eu participo, eu vejo grandes operadores que estão preocupados, que querem utilizar veículos elétricos, me dizendo, olha, eu comprei 40, 50, estou usando 10 porque a companhia de energia não consegue aumentar a disponibilidade para o meu CD. Tem um plano de expansão, mas demora 12, 24, 36. Então, tem uma complexidade que não é só simplesmente as montadoras trazerem um veículo elétrico e venderem um veículo elétrico, né? Tem toda essa parte de infraestrutura, de disponibilidade de energia, de carregamento, de carregadores, para você fazer a coisa funcionar de uma maneira otimizada, porque senão nós vamos ficar patinando como a Europa está patinando agora com esse problema do carregamento, da disponibilidade de carregamento. Não? Um combo, né, Roberto? É um combo e é uma outra tecnologia, é um outro tipo de adoção que a gente tem que fazer nessa tecnologia. Tem outros desafios, não é simplesmente ir lá, dar partida, sair e esperar que lá na ponta você vai conseguir carregar. Tem que ter alguém que tem que estar pensando nisso também, né? Bom, você deve estar acompanhando isso desde o início, talvez, essa demanda aí por sustentabilidade. Como é que isso está influenciando o mercado de veículos pesados? Eu acho que a gente tem grandes companhias, principalmente companhias globais, que têm targets de redução de emissão na cadeia inteira, né, deles, do negócio deles. A maioria dessas companhias já fez a lição de casa dentro de casa, que é nas operações industriais e etc., ou mitiga de alguma maneira, ou está usando energias limpas para fazer o processo, então reciclando e etc. Então essa parte está feita.
Agora vem a segunda perna, né, que a gente chama, pode ser o Tier 2, 3, 4, que começa a entrar no nosso segmento, que é da logística. Então, agora, provavelmente, a gente começa a ter companhias que falam assim, eu preciso ter uma solução logística onde eu consiga levar meu produto de A para B com o menor impacto ambiental possível, porque eu tenho que reportar isso. Né? E existem alguns financiamentos que algumas companhias globais tomam que estão ligados a desempenho de zerar a emissão e etc. Então, também tem um pênalti financeiro na história. Não é simplesmente um marketing do ESG. Tem compromissos que têm que ser cumpridos. Então, por isso que aumenta a pressão por soluções, né? Vamos falar agora, então, do impacto do agronegócio e infraestrutura. O agronegócio é um dos motores da economia e um grande consumidor de veículos pesados. Como é que o desempenho desse setor influencia na demanda pelos caminhões? Não, o agronegócio, eu diria hoje que, por exemplo, se você pegar o segmento de extra pesado, talvez 60% das vendas de caminhões extra pesado eles estão ligados de uma maneira ou outra ao agronegócio, ou no insumo, ou na produção, ou no transporte dos produtos. Né? E agora a gente vai começar a assistir algumas coisas interessantes aqui no Brasil. Né? Por exemplo, antigamente você via caminhão do Mato Grosso descendo para Santos, para Paranaguá, para carregar navio em Santos, em Paranaguá, e esses navios irem para a China e etc. Hoje você está vendo os caminhões subindo para o Pará. Por quê? Porque o navio que sai do Pará, ele ganha 3, 4, 5 dias a menos de viagem. E o setor marítimo vai começar a ter target de redução de emissão também. Então, é lógico que um navio que gasta 8 dias, ele é menos poluente que um navio que gasta 15 dias para chegar no destino. Né? Então, a gente vai começar também a enxergar um pouco mais do movimento logístico indo mais para cima, ou até o novo corredor, que provavelmente vai sair rasgando para o Chile, para cortar caminho para os grandes mercados onde a gente exporta, que é a China, basicamente. Né? E aí você falou de logística, vamos falar dos desafios logísticos? Vamos. Como é que as empresas estão lidando com essa necessidade aí da modernização das frotas para atender essas novas exigências de eficácia e sustentabilidade? Eu acho que todas as frotas, hoje, infelizmente, aqui no Brasil, isso é uma conversa super antiga. Né? Para quem me conhece sabe que eu sempre briguei por isso. Nós temos uma frota gigantesca no país de caminhões. Essa frota é super velha. Né? Nós temos cerca de 500 mil caminhões rodando ainda no Brasil, que tem mais de 25 anos de idade. 500 mil caminhões com mais de 25 anos. Então, você imagina que esses caminhões eles não são euro nada, né? Eles não são nem euro zero. Eles são, naquela época, ninguém ligava para emissão e etc. E eles continuam operando. Então, hoje as frotas estão preocupadas, lógico, com o custo do diesel. Então, eu quero o veículo mais econômico possível, e para o veículo ser mais econômico possível, o veículo tem que ser o mais novo, com todas as tecnologias que ajudam ele a gastar menos diesel. Né? Ao mesmo tempo, também a gente vê um movimento que é super bacana e é super importante, porque assim, a frota velha ela tem um impacto ambiental, mas ela tem um impacto social por causa do nível de acidentes que causa um caminhão que tem problema de segurança, que não foi inspecionado, que é um caminhão que é antigo, então ele não tem os sistemas hoje de, por exemplo, ABS, EBS, etc., para evitar o acidente. Né? Então o olhar está mais para essa parte nesse momento. Eu acho que nós temos essas duas coisas agora. Primeiro vem o bolso, que é o diesel, sem dúvida nenhuma, e também a gente vê bastante frota agora preocupada com eu quero ser uma frota acidente zero. Para ser uma frota acidente zero, você tem que ter uma frota com o best in class da tecnologia, e você tem que investir em treinamento do motorista. Né? Porque a gente esquece
que o caminhão ele precisa de alguém atrás do volante. Né? Exatamente, que tem que estar update aí com todas as tecnologias, tem que estar constantemente sendo treinado, né? Como nós, né? A gente tem que reciclar a todo momento, né? E a gente tem que fazer isso com os motoristas. Então, hoje nós temos frotas que estão preocupadas com isso também. Olha lá o moço, já que a gente está ao vivo aqui nesse podcast, o moço Alckmin, movimentando neste momento a Fenatran, aqui embaixo do nosso podcast. O nosso vice-presidente aí fazendo a abertura da Fenatran, bacana. Muito bem. Mas temos mais audiência aqui, no nosso Tokens on Board, aqui da Randon Corp. Eu espero, né? Muito bem. Estamos aqui para quem acabou de ligar este canal. Estamos com o Roberto Leoncini, que é conselheiro sênior de negócio da Mercedes-Benz. Bom, vamos falar de coisa boa. Quais são as perspectivas para o mercado de veículos pesados nos próximos anos? Eu acho assim, a gente olhando esse ano vai ser excepcional, assim. O próximo ano? A gente vem de alguns anos difíceis e agora esse ano começou uma escalada, talvez a gente chegue em 120, 125 mil caminhões. Né? O melhor ano da história aqui de caminhões do Brasil até hoje foi um ano onde a gente teve quase 170 mil caminhões, Uau. com muito incentivo por parte do governo nos financiamentos. Esse ano nós estamos chegando em 120 mil caminhões com quase nenhum incentivo do governo, quer dizer, é a economia, é o PIB puxando a venda de caminhões. E eu vejo que para os próximos anos nós temos uma perspectiva muito boa. Agora, Brasil é Brasil, né? A gente precisa olhar para a Selic, a gente precisa olhar para a política, a gente precisa olhar para os Estados Unidos agora no meio da semana. Então a gente precisa entender também, porque hoje nós somos um elo de uma cadeia global. Então várias coisas também nos afetam. Mas assim, o país está crescendo, a economia está crescendo, por consequência, caminhão cresce, né? Porque hoje no Brasil 60%, 65% de tudo que a gente consome, uma hora andou em cima de um caminhão. Porque o trem não entra na farmácia, não entra no supermercado. Quem entra, chega na farmácia, chega no supermercado, é o caminhão. É o caminhão. Agora, esmiuçando um pouco mais, como é que as tendências internacionais podem influenciar o mercado de veículos pesados? Eu acho que a gente está muito ligado com exportação, né, principalmente. Então, a gente precisa prestar atenção no que vai acontecer um pouco no cenário político mundial, né, porque isso pode afetar os nossos grandes clientes do agronegócio, né, de uma maneira ou de outra. Isso afeta também o preço de commodity, né, e a gente precisa também estar ligado com isso. Mas, independente de política, né, independente de taxa de juros, independente do que está acontecendo lá fora, o mundo precisa comer. E o Brasil é um grande celeiro, é um grande fornecedor, tanto de proteína animal como de proteína vegetal. Né? Então, a gente precisa também sempre ter isso em consideração. Né? E nós temos o nosso mercado interno, que o nosso mercado interno vai muito bem, obrigado. Né? As famílias vêm crescendo a renda, o desemprego vem caindo aqui, então tudo isso ajuda a empurrar o caminhão. Eu queria agora a sua visão de futuro. Roberto, que tendências você acredita que vão definir aí o futuro do mercado de veículos pesados? A conectividade, a sustentabilidade vão continuar sendo aí esse foco principal, como a gente vem falando desde o início? Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, porque assim, não tem escapatória, nós vamos ter que ter um mix de soluções aqui. Né? Então, a maioria das frotas, ele não vai ter só mais uma alternativa de combustão. Né? Ele vai ter que lidar com várias alternativas de combustão, dependendo do cliente dele, dependendo da rota. Então, vai ser, não digo que amanhã, mas assim, num médio prazo, a gente vai passar a ver clientes que eles têm diesel, que eles têm biometano, que eles têm elétrico, e que eles vão estar usando B100 em algumas situações e que eles vão estar pensando em hidrogênio, porque sim, para o caminhão pesado de longa distância, de mais de 1.000 quilômetros, tem que ser com hidrogênio. Né? Hidrogênio é a solução. E nós somos um grande gerador de hidrogênio e nós temos um estoque de energia limpa aqui
incrível, né? Porque tem fotovoltaica, tem eólica, tem hidroelétrica. Então, nós temos essa capacidade de usar essa energia limpa para gerar hidrogênio verde, e eu aposto que o Brasil vai ser um grande exportador de hidrogênio verde para outros países que vão ter que passar a usar o hidrogênio também como combustível. Agora, para as empresas que desejam se posicionar à frente do mercado, quais estratégias você considera mais importantes para acompanhar todas essas mudanças e, consequentemente, aproveitar as oportunidades desse crescimento? Eu acho que grandes empresas, né, como, por exemplo, a Randon, né, já está fazendo o trabalho de casa, né, muito bem, né, trabalhando com inovação, estimulando a inovação dentro da empresa, olhando para o mercado global, se posicionando fora do país também. Por quê? Porque consegue captar mais rápido a tendência lá fora e talvez entregar aqui mais rápido do que os concorrentes aqui no país. Então, eu acho isso, educação, inovação, acreditar sempre nas pessoas, né? Investir nas pessoas, né? E aí a gente vai conseguir crescer rapidamente. E outra, o brasileiro é um ser criativo por natureza, né? Então, bem direcionado, com propósito, a gente consegue entregar coisas ótimas, eu tenho certeza disso. Muito bem. Eu estou procurando até agora o HD deste homem, né? Porque eu estou aqui muito bem pautado, muito obrigada. Mas a gente renderia mais uns 3 episódios. Legal. Com Roberto Leoncini, que é conselheiro sênior de negócio, Mercedes-Benz, caminhões e ônibus. Ele startou aqui o nosso Tokens on Board da Rondon Corp. Vou liberar você para aproveitar aqui o nosso stand. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado você e parabéns aí pela condução. Foi ótimo. Muito obrigada. A gente volta no próximo episódio, então, do nosso Tokens on Board. Obrigada pela presença de vocês.